bonito. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvado. Ouviram aí? Olha que bonito. Vou repetir. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Prestem só atenção nas palavras, não precisa procurar no texto. Se você ficar procurando, você se distrai. Eu vejo muito isso. Na hora, muitas vezes que a gente está falando a palavra à noite no culto, às vezes não está projetado, o pessoal passa a leitura toda perguntando: onde está, onde está, onde está? O mais importante é ouvir, ouvindo. Olha só que bonito. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Até aí, olha que bonito. Vocês sabem quantos bilhões e bilhões de estrelas existem? Diz que só a nossa Via Láctea, que não é das maiores, tem incontáveis, vamos dizer assim, olha, incontáveis, inumeráveis estrelas. E vocês sabem que existem estrelas maiores do que o Sol? Agora imagine, se o Sol é tão grande, imenso, existem estrelas incontáveis maiores que o Sol, imagina o tamanho desse universo. E tudo foi feito, esses corpos celestes, pelo sopro da boca do Senhor. Foi como se Ele fizesse assim, e de repente apareceu todos esses incontáveis. Eu não vou nem falar em bilhões, trilhões, quatrilhões, quinquilhões, porque isso aí não reflete em nada. Os cientistas falam: existem tantos quinquilhões de estrelas em tal Via Láctea. Numa Via Láctea, assim, a gente pode dizer que existe quinquilhões de estrelas, mas e no universo todo? Incontáveis. Então é um número incalculável, não tem como se calcular. Agora o Senhor fez isso, soprou assim, e de repente apareceu aqueles incontáveis corpos celestes. Agora, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Uma palavra. Hajam binários, formem-se uma porção de terra no meio das águas, e surgiu a terra. Haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo, foram feitos os céus. Uma palavra. Se Deus fez os céus, que são tão imensos, com uma palavra dele, imagina o que ele não pode fazer na sua vida com uma palavra. Às vezes a nossa situação parece estar tão complicada, né? Às vezes a gente está em alguma apuro, alguma dificuldade, alguma situação difícil, a gente fica pensando: como que eu vou sair dessa? Sabe que Deus pode fazer alguma coisa? Às vezes eu já tive em cada situação que eu falo: agora não tem jeito, agora não tem saída, vai acontecer o pior. E a gente tem uma mania de antecipar os problemas, né? É a chamada pré-ocupação, ou seja, se ocupar previamente. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Estatisticamente está comprovado que 90% das coisas que nós tememos acontecer não acontece. Graças a Deus, né? 90% daquilo que a gente teme acontecer não acontece. Ou seja, são pré-ocupações sem fundamento. Pensa aí,
Um exercício mental. 2 minutos para você lembrar de coisas que você temeu, se preocupou, pensando, agora é inevitável, vai acontecer isso, não tem jeito de sair. Vai acontecer isso, não tem como escapar. Já aconteceu. Você já estava dando como certo a desgraça, a tragédia acontecida e não aconteceu. Não é verdade? Você se lembra de alguma vez? 90%. Quando nós nos preocupamos, não acontece. Pode ver. Faz uma pesquisa, uma estatística na sua vida. Eu tenho um monte de memórias assim. Recentemente, né, eu falei, lascou, danou-se, agora acabou, meu Deus, aconteceu. E olha, a gente passa a noite toda angustiado, o dia inteiro. Por exemplo, alguém fala para a gente, amanhã eu preciso ter uma conversa muito séria com o senhor, a respeito de tal pessoa. Você já fica pensando um monte de coisa. Eu detesto quando fala isso para mim. Eu falo, fala logo, não deixa. Né? Não, Augusto, esse dia mesmo aconteceu isso. Eu falo, olha, amanhã, pastor, vem aqui em casa, tem uma conversa muito séria com o senhor, o que está acontecendo. Então, o senhor só precisa saber, não sei o quê. Eu fiquei a noite toda pensando um monte de coisa. É isso. É aquilo. Já estava dando como certa a desgraça, e já estava planejando, fazendo estratégia. E agora? Eu vou ter que fazer isso. Quando chegar na casa da pessoa, tudo coisa que eu já sabia. Esse drama todo para falar uma coisa que eu já sabia. E pensando tanta coisa. É um exemplo de coisas que a gente se preocupa, antecipa os fatos e não acontece, não aconteceu. Então, queridos, isso para nós pensarmos, refletir. E outra, se aconteceu ou vai acontecer, saiba que uma palavra do Senhor pode mudar tudo. Uma palavra. Esses dias mesmo, estava numa situação angustiadíssima. Tem nada para angustiar mais a gente do que problemas em família, né? Filhos. Mas de manhã eu ia indo caminhando, 6h30 para a faculdade. Aí uma voz me veio ao coração: você tem autoridade. Você tem autoridade sobre essa situação, principalmente sobre aqueles que estão sob a tua autoridade. Você tem autoridade, use, não peça a mim. Não foi assim que Deus falou com Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Clamas a mim, por que clamas? Use a autoridade, Moisés, use a vara. Você não precisa clamar quando eu te deleguei a autoridade. Existe uma coisa que é chamada um poder delegado, um poder que uma autoridade delega a outro. Aí é mesmo, eu tenho a autoridade do Senhor delegada por Ele, e estou pedindo para Ele fazer uma coisa que Ele já delegou a mim. Ali na rua mesmo, eu andando, isso vale para você, tá? Principalmente para quem tem filhos, que às vezes você vê situações difíceis, e você fica, meu Deus, livra, faz... Não, uma palavra, ali olhando para a calçada, para o chão, falei, em nome de Jesus eu declaro isso, em nome de Jesus está repreendido isso, em nome de Jesus está quebrado aquilo, em nome de Jesus eu declaro isso. Gente, como vale isso? Na mesma hora, olha, algemas foram quebradas, poderes foram destruídos, uma palavra. Agora pensa, se uma palavra nossa tem autoridade, imagine a palavra de Deus. Por isso que o versículo 6 diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Olha, pense no tamanho do céu. Vamos dizer, não tem tamanho, é algo imensurável, é algo que não pode ser medido, e tudo isso foi feito por uma palavra. Uma palavra, olha, haja os céus, pronto, foi feito. Imagina o que Deus não pode fazer nessa situação da sua vida. Eu nem sei porque eu estou falando essas coisas, não ia falar nada disso agora, mas é Deus que está colocando. Então imagina o que Deus não pode fazer na sua vida. Situação difícil, impossível, não tem mais jeito, acabou, danou-se. Uma palavra Deus pode mudar, e essa palavra de autoridade também Ele te concede. Mude situações das coisas, fale, não fique só pedindo a Deus, clamando a Deus, ou pedindo que outras pessoas
orem por você, clamem por você. Você tem autoridade, use essa autoridade, use a palavra, mesmo que te chame de louco. Eu na rua, eu saí falando com a calçada e batendo pé e dizendo, não deu. Não importa onde você esteja, no lugar onde você esteja, fale, use a palavra de autoridade em qualquer situação. Porque olha, o mundo espiritual não tem barreira geográfica, você sabe disso, guarde isso, não tem barreira geográfica. Você pode estar usando a tua autoridade aqui para resolver um problema lá no Japão, onde for. O mundo espiritual não tem barreira nenhuma, não tem barreira climática, não tem barreira geográfica, não tem barreira de distância nenhuma, não tem. A gente que está aqui, a gente vê um monte de barreira, né? Mas pense, o Mauro que costuma voar, quando você está lá no alto, você não vê a coisa tão pequenininha lá embaixo, uma coisa só. Imagine Deus vendo a gente da imensidão dos céus, Ele vê a gente como formiguinhas dentro de uma bolinha pequena, não tem espaço, não tem barreira, não tem distância. É assim no mundo espiritual. O mundo espiritual é uma coisa só. Você pode estar dando uma palavra de autoridade aqui, olha, e a coisa acontecer imediatamente lá do outro lado do mundo, lá no Japão. A gente que costuma complicar, né? Se eu não for lá e orar lá pessoalmente, não acontece. A fé começa por aí, você acreditar que não há barreira, seja qual for essa barreira de distância ou geográfica. Amém? Vamos orar? Vamos fazer um exercício nessa manhã, né? Já que a gente está aqui no meio de loucos, ninguém vai chamar a gente de louco, porque é todo mundo louco, né? Mas eu dou essa oportunidade para você. Uma situação difícil na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, escola. Levante agora comigo e vamos fazer um minuto de clamor. Comece a agir com autoridade, dar ordem para situações mudar, dar ordem para acontecer isso, dar ordem para acontecer aquilo. Declarar. Lembre-se, a sua palavra tem poder. A sua palavra não é qualquer coisa. A sua palavra é uma autorização de Deus. Deus deu autorização para você agir no nome dele. Sabe o que é isso? É uma procuração. Sabe o poder que tem uma procuração? É alguém que tem uma autoridade, assina um papel, entrega esse papel na sua mão e fala: olha, com isso aqui você está representando a minha pessoa, eu estou te delegando poderes. Foi isso que Deus fez conosco, Jesus fez conosco. Mateus capítulo 28, eis que vos dou toda autoridade foi dada a mim nos céus e na terra. Essa autoridade eu transfiro para vocês. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Creia nisso. Até se você for picado pela pior das serpentes, na hora é duro, né? A gente tem mais facilidade de crer no pior, na desgraça, do que crer numa coisa boa. Se somos picados por uma serpente da mais venenosa, a gente já se vê morrendo, já se vê tudo acabado. É difícil naquele momento crer: não, o Senhor Deus me disse que Ele me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e que nada absolutamente nos causará dano algum. Nenhuma picada mortal de serpente pode me causar dano, porque eu creio nessa palavra. A fé é para esses momentos. Agora, tudo depende de eu crer. Não adianta eu ter uma procuração e não usar aquela procuração porque eu não acredito que eu tenho aquele poder. Mas se eu tenho a procuração e uso, aí é diferente, tudo pode acontecer. Amém? Comece a clamar, comece a declarar sobre essa situação. Comece a declarar sobre essa situação com a autoridade que o Senhor Deus te deu. Comece a declarar agora a solução. Comece a declarar agora que esse poder das trevas está amarrado, repreendido, anulado. Comece a declarar, usando a sua autoridade que Deus te deu, que esse problema está solucionado, que nada vai afetar a sua casa, a sua família, seu lar, sua vida, seus negócios.
que toda ameaça em nome de Jesus está desfeita, que mal algum pode suceder contra ti. O Senhor Deus te deu autoridade. Ele diz: todo poder me foi entregue nos céus e na terra, e eu transmito aos meus discípulos este poder, essa autoridade. Eis que vos dou o poder para pisar de serpentes, escorpiões, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Até mesmo se bebereis alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. O Senhor é conosco. O Senhor, Ele é a nossa dianteira, a nossa retaguarda. Ele está à nossa destra, à nossa esquerda. Ele vai conosco por onde quer que nós formos. Se atravessarmos os rios e os mares, Ele atravessa conosco. Se passarmos pelo fogo, Ele passa conosco também. Use o cajado de Moisés, use a autoridade que Deus te deu. Estenda o cajado e toque as águas. Esse mar tem que se abrir. Toque essas águas. Essa doença tem que ser repreendida em nome de Jesus. O Senhor Deus te deu autoridade sobre as enfermidades e sobre as doenças. Use isso para declarar saúde sobre o teu corpo. Use isso para declarar saúde sobre a sua família. Use isso para declarar o bem-estar sobre a sua vida. Use isso para repreender toda e qualquer enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem autoridade sobre os seus filhos. Use essa autoridade que Deus te deu para declarar bênção sobre os seus filhos. Isso tem poder, tem peso no mundo espiritual. Declare a bênção na vida da sua esposa, na vida do seu esposo. O Senhor Deus deu autoridade para isso. Declare a bênção do Senhor sobre os teus celeiros, sobre a tua despensa, sobre o teu cesto, sobre a tua amassadeira, ou seja, sobre o teu instrumento de trabalho, sobre o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos. Declare a bênção do Senhor. Declare prosperidade. Sim, você tem poder para isso. Declare repreendido da tua vida toda e qualquer espécie de devorador, toda e qualquer espécie de peste perniciosa. O Salmo 91 diz que o Senhor é o nosso escudo, a nossa defesa. Ele não permitirá que os nossos pés venham vacilar. Ele diz ainda que caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, que nós não seremos atingidos. E somente com os nossos olhos nós veríamos a recompensa daqueles que não servem o Senhor, e nós veríamos a mão do Senhor, a destra poderosa dele nas nossas vidas. Declare essa bênção do Senhor. Declare que mal algum chegará à tua casa, que praga nenhuma chegará aos teus. Declare isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda autoridade te foi entregue nos céus e na terra. Renova, Deus, em nome de Jesus. Te foi entregue. Toda autoridade nos foi entregue nas nossas mãos. Por isso nós declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se derramarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará, profetizando salvação, total libertação. Quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal. Aqui reina a luz. Entronizamos Cristo. Ele é nossa luz. Nos rendemos a teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar. Tão grande é teu amor e tua misericórdia. Eu te agradeço de coração, Deus. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas
Nos guarde para livre. operando maravilhas, transformando os corações. Meus amigos, abençoe-nos. Que surja de verdade isso. Amém. Vamos cantar hoje algumas músicas antigas.